Hoje eu tenho 53 anos, naquela época eu tinha 10 para 11 anos. E aí foi uma experiência, eu posso dizer hoje, traumatizante, né? Porque eu não compreendi a escola, nem a escola me compreendeu. O fracasso escolar é um dos problemas mais discutidos do nosso sistema educacional. Eu nunca me encaixei na escola, né? Eu nunca consegui ser aquele aluno esperado, aquele cara que senta, que fica quietinho. Eu acho que hoje iriam dizer que eu era imperativo. O aluno que vive a reprovação é muitas vezes tido como desligado, preguiçoso e é tratado com certo desprezo pelo professor, geralmente sendo até deixado de lado. E meu corpo e o meu itinerário não dialogaram com a escola ao ponto de que quando minha mãe foi pedir a transferência, minha transferência e dos meus irmãos para que a gente viesse para João Pessoa em 85, fugindo da seca, a freira alegremente disse: que bom que a senhora veio buscar, porque a gente estava arrumando um jeito de lhe dizer que esse menino não tem jeito para a escola, não presta para a escola, não serve para a escola. Mas isso está muito além da sala de aula. E é por isso que é necessário entender as relações entre a escola e a família, o sistema de educação político-social. Se as freiras tivessem feito uma leitura do menino Francisco Ribeiro Viana, como é que ele se relaciona no mundo, como é a forma dele ver o mundo, né? Quais as condições existenciais que o Francisco Ribeiro, aquela criança com 11 anos, tem para existir e para chegar até a escola, elas não teriam agido comigo daquela maneira. Quem é o culpado para a não aprendizagem? No episódio de hoje, vamos mostrar que o abandono escolar e o sistema de avaliação no ensino básico do Brasil são partes de um mesmo problema. Vamos falar sobre reprovação escolar. O ditado popular, com quantos paus se faz uma canoa, parece ter sido feito sob medida para a história de Chico. As mãos habilidosas, destinadas a moldar seu destino com ferramentas da madeira, agora ajudam o futuro de outras gerações. Hoje, por exemplo, enquanto pedagogo, os brinquedos que eu faço, eu sei qual a missão deles e sei qual é a minha, né? Mas por quê? Porque eu fui me encontrar com teorias, eu me encontrei com Vygotsky, que vai dizer que o ser humano, ele cresce, ele evolui na medida que ele interage, né? Para interagir é necessário que ele se compreenda. E a educação, ela ajuda a gente. Ela pode, como diz Paulo Freire, ela pode não libertar o mundo, mas ela liberta o indivíduo que vai libertar o mundo, que é o que acontece comigo e com tantos outros que eu vejo. Expulso da primeira escola, reprovado 2 vezes, Chico Madeira, como é carinhosamente conhecido, pulou de escola em escola, como se cada obstáculo fosse um degrau a mais na escada da vida. Artista desde muito cedo, Chico entendeu que cada paleta de madeira poderia ser uma página em branco, pronta para ser escrita. Fui reprovado na 6ª série, fui reprovado na 8ª série, mas essas reprovações também já não dizia mais nada para mim. Por quê? Né? Porque a escola não me fazia mais nenhum sentido. O ano era 2020. Palavras como novo normal e se reinventar nunca foram tão ditas. Entretanto, no que diz respeito à educação, nem tudo pôde ser reinventado. E o que parecia normal tinha seus desafios, com a chegada do ensino remoto.
Adaptar em casa uma sala de aula foi, sem dúvida, um dos maiores desafios para estudantes e professores de todo o Brasil. Foi quando a educação se tornou ainda mais desafiadora. A pandemia da Covid-19 desestabilizou as rotinas, as relações, as perspectivas de vida e interditou a escola. Foi quando Lucas, com apenas 5 anos na época, enfrentou as maiores dificuldades para se manter aprendendo. A pandemia veio quando ele ainda era de creche, no último ano de creche, que era o ano que ele ia realmente começar a ter contato com as letras, né? Sair um pouco da parte mais de brincadeira em creche. E ele perdeu esse ano, que era online, né? Foi o primeiro ano de pandemia, a gente tinha que pegar as tarefas na creche, levava para ele fazer. Isso já gerava uma dificuldade porque ninguém podia nem sair de casa. Então esse ano foi 100% perdido. Ele não aprendeu nada do ensino infantil e foi para o primeiro ano sem saber de nada, literalmente. Aí ele fez o primeiro ano e saiu de lá sem saber ler e escrever. Foi onde eu e o pai dele sentamos e conversamos e decidimos fazer a retenção dele, procurar uma escola particular e fazer a retenção dele. Porque muitas vezes a reprovação, dependendo do caso, é pedida pelos próprios pais, né, para que o aluno repita o ano letivo dele. Em muitos casos também é uma forma do aluno ter a possibilidade de refazer aquilo que ele não conseguiu, né, através de novos métodos, novas estratégias. Ter a família perto também é importante nesse processo. E Lucas não esteve sozinho. No Brasil, mais de 5,5 milhões de crianças e adolescentes não tiveram atividades escolares em 2020. Segundo a especialista em educação Euzenir dos Santos, a pandemia agravou a desigualdade social, o que afetou diretamente a falta de acesso à aula online. Muitas crianças, né, ficaram sem acesso à escola. Algumas tiveram acesso à aula online e mesmo assim não foi boa, né? Quem teve acesso não teve um bom acesso, né? Um acesso de qualidade por N questões. O que a gente percebe então, esse agravamento, né, das desigualdades, isso tem gerado um grande problema para a escola. E por que isso tem gerado um grande problema mais agora, né? Antes já existia desigualdade de aprendizagem. Mas agora, como essa desigualdade aumentou, né, então a escola está se sentindo mais convocada, né, a dar uma satisfação para a sociedade. A mãe de Lucas decidiu que o filho deveria repetir os 2 anos considerados perdidos para o filho, que na época estava indo para o primeiro ano do ensino fundamental sem ter aprendido a ler e a escrever. Aí a gente procurou uma escola particular, conversou com a diretora, ela disse que mesmo para fazer a retenção dele, teria que fazer uma avaliação para ver se ele realmente teria como fazer essa retenção dele, e foi aí que ele fez, e a professora disse que ele poderia fazer a retenção. E por opção nossa, em conjunto com a diretora, a gente fez essa opção da retenção, e hoje ele repete o primeiro ano. Desde 1996, ano em que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, definiu que ficaria proibida a reprovação escolar em anos de alfabetização, o assunto repetência tem sido pauta de discussões contra e a favor nas universidades e escolas do país. A reprovação, desde muito tempo, ela é combatida, né, no meio acadêmico, no campo dos estudos mesmo desenvolvidos no campo da avaliação. Porque a reprovação e a repetência, ela não pode ser discutida sem a gente falar num processo mais amplo que é a avaliação da aprendizagem. E aí, nos últimos tempos, a gente tem avançado um pouco, né, no sentido de as escolas diminuírem os índices de reprovação. A palavra reprovação, o peso que isso fica para o estudante. Reprovação pode ser considerado algo positivo, sim, para aquele estudante que está lá e não se dedicou o ano inteiro, chegou no final do ano e ele não consegue atingir uma meta, um objetivo, ou o que é chamado hoje em dia de as habilidades e competências necessárias para poder
passar para uma nova fase? Existem, né? Vamos dizer assim, um acúmulo de degraus para você poder passar para uma nova fase, porque senão não acompanha. A gente olha, por exemplo, no caso da pandemia, tivemos aí 2 anos de pandemia da Covid-19 e esses 2 anos, o que é feito? Passa, ou seja, o estudante é um gado que abre a porteira e sai passando. É bom pensar sobre isso. A reprovação escolar é uma realidade enfrentada não só aqui no Brasil, ela ocorre em todo o mundo e acontece quando um aluno não consegue atingir o nível mínimo de prática exigido para que ele passe para o próximo ano letivo. As razões para a reprovação são diversas e podem incluir dificuldade de aprendizado, problemas pessoais, falta de motivação ou ainda os desafios estruturais do sistema educacional. E neste último caso, os impactos na vida do estudante podem ser ainda maiores. O maior impacto que pode fazer é a evasão escolar. Mas antes de tudo isso, acredito que a gente precisa analisar o porquê dessa reprovação, né? O antes de chegar a essa reprovação é o mais importante, né? De entender o porquê esse aluno chegou a esse estado. O Brasil é um dos países que mais reprovam no mundo. Em 2019, antes da pandemia, cerca de 2,2 milhões de estudantes foram reprovados. A etapa mais crítica é o ensino médio da rede pública de ensino. A cada 100 alunos de escolas estaduais, 10 são reprovados. A reprovação, quando ela ocorre, ela é toda colocada na conta do estudante. Que, se é um estudante das classes populares, ele já tem muitas fragilidades, já tem muita culpa na conta dele, né? E aí, quando ele é reprovado, isso tudo, mais uma vez, é jogado para ele, né? E aí isso tem a ver, na verdade, com o princípio meritocrático da nossa escola, que se baseia no esforço individual, né? No mérito individual. Então, se o aluno se esforçou, ele aprende. Se ele não se esforçou, ele não aprende. Tomando como referência o relatório Políticas Eficazes, Escolas de Sucesso, com base no PISA de 2018, no Brasil, 34% dos estudantes de 15 anos repetiram a série ao menos uma vez durante toda a vida escolar. Esse é o 4º maior percentual entre 79 países e territórios analisados. Acima do Brasil estão apenas Líbano, Colômbia e Marrocos. Quais são os efeitos da reprovação? Porque os índices não melhoravam, né? Reprovava-se, mas os índices em educação não melhoravam. Então, os estudos começaram a ser desenvolvidos, não é? E as práticas das escolas foram se modificando, a política educacional, principalmente, né, a partir da LDB, ela foi demarcando essa importância da progressão continuada no lugar da reprovação. E a progressão continuada, o nome já diz que é uma progressão gradual, né? Uma progressão contínua e não o que tem sido interpretado como não pode reprovar, né? E aí quando diz assim, não pode reprovar, parece que a avaliação existe somente para aprovar ou reprovar. E a avaliação não é para isso. A avaliação significa acompanhamento da aprendizagem dos estudantes. Autoestima abalada, desmotivação e desinteresse pela escola. Além de tudo isso, a reprovação pode ser um fator de exclusão social, já que alguns estudantes podem se sentir desencorajados a continuar. Tu tem medo da reprovação? Tenho. Mas eu tenho medo de repetir, sim. Reprovação eu tenho muito medo, porque meus pais, eles ficaram bem decepcionados comigo. Ficar bem decepcionada, né? Mas estudar de novo para passar de ano. Passar de ano é muito bom, porque pelo menos vou aprendendo mais coisas. Agora repetir, porque vai sentir muita falta dos amigos, porque os amigos vão passando e eu fico atrás.
eu me sentia um incompetente, né? Alguém que não é capaz mesmo. Né? É alguém que a escola não foi feita para mim, como bem profetizou aquela freira lá naquele momento. Então eu carregava uma culpa, eu me achava preguiçoso, eu me achava alguém que não teria condições nunca de avançar, de ter um itinerário educacional que pudesse me render um espaço na sociedade como eu via sendo utilizado por muitas outras pessoas da minha idade. Né? Fui vendo minha idade passando, fui vendo pessoas mais novas que eu ocupando o espaço, assim, socialmente falando, na parte dos seus estudos, né? Sendo isso ou aquilo. Coloca-se o peso da culpa no estudante. A palavra culpa, ela já vem com a carga, com um peso absurdo que só piora para o estudante. Você reprovou, então você que se vire para estudar. Mas qual é o sistema educacional, qual é a escola que olha com certo carinho e observa essa pessoa, tratar como pessoa, essa pessoa ela precisa disso, essa pessoa ela precisa aprofundar esse ponto. Vamos trabalhar coletivamente para que essa pessoa possa melhorar nisso e que ela reconheça essa aprovação. Para o sistema educacional brasileiro, a reprovação escolar representa um desafio. Euzenir explica que a taxa de reprovação pode ser vista como um indicador de falhas no sistema de ensino, levando a questionamentos sobre a qualidade e o modo de avaliação. O debate é esse, aprovar ou não aprovar. E por quê? Os argumentos para aprovação ou para reprovação ou não aprovação é no sentido mesmo, a argumentação é essa. Se ele for aprovado sem ele saber, ele não vai mais respeitar a gente, né? Ele não vai se esforçar, não vai se motivar. Então, olha só que problemático, né? Então, o menino, a aprovação e a reprovação e a avaliação e a escola deve existir para colocar medo no menino. A motivação está depositada na reprovação. Se ela não existir, então ele não vai ter motivação para estudo. Então, isso é altamente problemático. Olha só a finalidade da escola. O menino vai para a escola, o menino e a menina, para aprender. A aprovação, né, é uma consequência do aprendizado. Mas, embora existam argumentos a favor e contra a reprovação, é importante que continuemos a refletir sobre como podemos melhorar a educação, garantindo que todos os alunos tenham a oportunidade de aprender e crescer dentro e fora da escola, independente das dificuldades que enfrentam. Então eu considero que a reprovação, ela ainda é necessária dentro de uma ótica e dentro de um sistema que a gente ainda vive. Então a gente não tem ainda uma estrutura para fazer diferente. Mudar, tirar ou valorizar a reprovação ainda não pode ser o foco. O foco ainda tem que ser metodologia de ensino alinhado ao sistema de avaliação. Por quê? Tem que se mudar essa base. Ao mudar essa base, o que a gente vai fazer com isso depois? Vamos experimentar novas formas. Aos 40 anos, em uma reviravolta, Chico Madeira decidiu que queria voltar à escola e fazer um curso superior. E aí eu fiz o EJA, e depois de 20 anos, e na medida que eu ia fazendo o EJA, no período surgiu o Enem, eu fiquei super empolgado, e fiz o Enem, consegui a nota que eu precisava e ingressei para a ciência das religiões. Né? E isso foi muito marcante, porque no primeiro dia de aula, fiquei tão impactado que eu perdi onde é que estava o carro. Tão emocionado com as discussões e achava que não acompanhava aquelas discussões, né? Por causa da idade, isso só foi possível através da EJA, Educação de Jovens e Adultos, o antigo supletivo. Um direito constitucional no Brasil que tem como objetivo garantir acesso à escola inclusiva no Fundamental 1, 2 e também no ensino médio. Em 2020, havia 3 milhões de matrículas de EJA no país.
Esse dado é do último Anuário Brasileiro de Educação Básica. São jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à escola convencional na idade apropriada e que tiveram a chance de concluir os estudos em menos tempo. Às vésperas de concluir o curso de pedagogia, uma grande conquista para alguém cujo caminho foi marcado por desafios, o mestre artesão cria brinquedos e jogos pedagógicos que inspiram a aprendizagem. É uma forma de brincar e educar. Uma maneira única que Chico encontrou para dizer que a educação é uma jornada infinita. E assim, hoje eu estou mais inteiro porque eu resolvi brincar, né? Brincar de estudar. Já não tem aquele peso, eu estou na universidade que eu quero. Se eu não quisesse, eu ia continuar fazendo só os brinquedos. Eu estou na universidade que eu quero. Eu quero fazer mestrado, não é porque eu quero ter uma outra profissão. Não, é porque eu quero isso, né? Gosto disso, adorei isso. As histórias que conhecemos hoje nos servem de inspiração e nos mostram que a educação é uma jornada infinita, na qual cada desafio nos molda e prepara para o que está por vir. Chico mexeu os pauzinhos para esculpir um mundo de conhecimento e inspiração. Na sala de aula ou fora dela, Lucas aprendeu a somar, descobriu as letras, a leitura e viu que a jornada do ABC está só começando. Ele saiu do ensino infantil sem saber ler e escrever. E hoje, com 3 meses de escola que ele mudou, repetindo o primeiro ano, ele já começou a ler e escrever. A gente viu também que a reprovação pode até ser um bicho de 7 cabeças para os estudantes. Mas a busca por soluções que reduzam a repetência e promovam o sucesso dessa turma deve permanecer no centro das discussões hoje e sempre. Todos nós somos singulares, temos formas diferentes de aprender, temos tempos diferentes, né, de aprendizagem, modos diferentes, porque temos repertórios diferentes, né, de vida, de conhecimento, de capital cultural. Então, em nome dessa igualdade, da garantia desse direito à igualdade, a escola deixa de considerar as desigualdades, mas acolher essa diversidade e trabalhar para que cada um aprenda a partir das suas diferenças. E aí é fundamental que a escola tome como princípio básico a crença de que todo mundo é capaz de aprender. Histórias que ultrapassam os muros da escola e nos lembram do poder transformador do conhecimento. Relatos de quem, apesar das dificuldades, das notas vermelhas e das portas que pareciam fechadas, escolheram não desistir.